ou criando uma organização internacional, ele tem que vincular a sua legislação e as suas atitudes de ordem política e ordem jurídica àquilo que está prescrito, porque essa é a regra do jogo. Então, nós identificamos que os estados, eles, ao se vincularem a determinada organização internacional, voluntariamente, eles estão, de certa maneira, obrigados a seguir as suas determinações, lógico, no que tange aos pontos que foram apresentados pela própria organização e que o Estado, como membro participante dessa organização, voluntariamente aceitou seguir. Beleza? Em outras palavras, nenhum Estado é obrigado a fazer parte de organização qualquer. Nenhum Estado é obrigado. Mas, a partir do momento que ele faz parte daquela organização, ele precisa se submeter aos regramentos jurídicos que dela decorrem. Por quê? Porque esse Estado, de forma voluntária, de forma livre, ele se colocou na condição de Estado-membro. Então, o que for determinado para que os Estados se comportem no âmbito daquelas prescrições normativas, os Estados sim precisarão estar observantes. Eu não posso, por exemplo, ter a possibilidade de um Estado que é membro de uma organização internacional, que faz parte de uma organização internacional, mas que não segue as diretrizes e os posicionamentos prescritos por aquela organização para surtir efeito exatamente em relação aos seus membros. Beleza? Então nós temos que as organizações internacionais, elas vão compor estruturas orgânicas, elas vão compor estruturas próprias que decorrem da sua própria organização. O que é isso? De que maneira eu posso entender isso? Da mesma maneira que nós temos as pessoas jurídicas e as próprias estruturas estatais no âmbito do nosso direito interno, subdividida. Alô? Pera, deixa eu ver aqui. Peraí que tá dando um... Oi, Zé. Ô Zé, em princípio, o Estado tem a obrigação jurídica de seguir as orientações. Peraí. Pronto. Eu acabei de cortar seu ponto de voz aqui para não ficar dando eco aqui. Do nobre parlamentar aqui. Quando o parlamentar deixa o microfone aberto, eu corto o ponto de comunicação dele, só para ficar mais fácil aqui. Depois você pode abrir, se você quiser falar de novo depois. Os estados eles têm a obrigação de seguir as orientações das organizações dos quais eles são vinculados, certo? Agora, quais são as sanções, quais são os impactos práticos disso? Isso vai variar muito em decorrência
do que estiver prescrito no estatuto, certo? E isso vai depender muito de uma análise posterior sobre se o Estado praticou ou não condutas direcionadas a contrariar as orientações daquela organização internacional, certo? Então, assim, no caso de um Estado, você vai discutir o seguinte: quais medidas o Estado tem adotado, para se enquadrar ou não naquela orientação de postura, certo? E isso é o que tem que ser visto do ponto de vista prático, do ponto de vista jurídico da coisa. Então, por exemplo, o Estado brasileiro, e aí certamente a pergunta específica sua seja direcionada a saber, bom, o Brasil segue ou não segue as orientações da Organização Mundial da Saúde? Segue ou não segue? É difícil você identificar se segue ou não de forma genérica, porque o que você vai ter é um estado como o Brasil, em que você tem dimensões territoriais muito grandes e que você vai ter posturas práticas que são muito díspares, que são muito distintas umas das outras. Ah, mas o presidente falou isso, ah, mas o governador falou aquilo, ah, mas o prefeito falou de outra coisa. E o que importa não é a declaração de A, de B ou de C, mas sim as posturas políticas práticas que estão sendo adotadas pelas instituições públicas que cuidam dessas questões. Entende? Então, o que o que se tem é uma possibilidade ampla de você reconhecer se aquilo está sendo seguido ou não e a eventual aplicação de sanções, se for o caso. Se são orientações e não determinações, então a adoção das orientações é opcional. Perceba, é uma interpretação sua. É muito questão de como a pessoa entende. Se isso é vinculante ou se não é vinculante, você tem que verificar o que é que está estabelecido, no estatuto, certo? No documento que cria aquela organização. Eu entendo que se você tem apenas orientações que têm um caráter optativo, sabe? Você deveria buscar um órgão de consulta, um órgão consultivo, ou uma estrutura consultiva, e não uma organização internacional do qual você faz parte, certo? Ir contra a orientação técnica é muito arriscado? Mas aí você tem que analisar mérito. Aí é uma questão de análise de mérito da situação, certo? Você tem muitas questões envolvidas, questões de ordem econômica, questões de ordem política, questões de ordem social. Você tem situações extremamente complexas, E o que eu vejo hoje é que, infelizmente, o que a gente tem é um conjunto de interesses políticos falando e econômicos falando muito mais alto do que qualquer posicionamento mais racional. Eu vejo que a gente tem tido muito pouca gente pensando de forma racional e de forma isenta do que a gente querendo simplesmente se aproveitar de um lado e do outro dessas questões. Quanto a se é uma determinação ou uma orientação, é uma questão meramente de nomenclatura. Se a pergunta é obrigado a seguir ou se é apenas um indicativo de como se deve fazer, mas sem repercussão, isso vai depender do que tiver escrito no estatuto.
E essas questões, como a gente já viu, elas vão estar detalhadas no Estatuto, que é a lei da qual estão vinculados os estados que fazem parte daquela organização. Se no Estatuto disser, olha, tais manifestações são obrigatórias, mas essas outras são apenas indicativos de conduta, sugestões, isso vai estar lá escrito. Mas a nomenclatura que se dá, ela pode variar também, certo? A gente não precisa ter, a gente não precisa não, a gente não deve ter esse grau de preciosismo em relação ao termo, porque muitas vezes um termo que está vinculado a uma questão de política internacional não necessariamente vai ter o rigor formal ou vai se ter uma preocupação de um rigor formal de uma análise jurídica no sentido mais estrito do termo. Beleza? Deixa eu ver um que Alexandre perguntou mais cedo sobre os slides. Eu falei mais cedo, Alexandre, que eu não tinha concluído os slides, mas até no máximo quarta-feira eu coloco esses slides da aula de hoje para vocês poderem fazer o acompanhamento, para vocês poderem fazer dar uma análise, dar uma analisada e ter esse material para vocês ao longo dessa semana. Beleza? Pessoal, e o funcionamento da organização internacional? Eu tinha começado a falar sobre as atividades das organizações e a sua estrutura própria. Percebam que, da mesma maneira que nós temos em relação às pessoas jurídicas de direito privado e até mesmo em relação às estruturas políticas referentes à estrutura estatal interna, nós vamos ter uma série de atribuições aplicáveis àquela pessoa jurídica e ela vai ser segmentada, ela vai ser dividida, ela vai ser compartimentada em relação às próprias prerrogativas que ela deve poder conduzir. Ou seja, a gente vai ter essas estruturas das organizações internacionais subdivididas internamente de maneira tal que cada unidade tenha características e prerrogativas muito próprias. Ou seja, nós vamos ter a possibilidade de ter em cada estrutura uma série de subdivisões internas para executarem funções específicas, certo? Isso vai ser algo que nós já estudamos também em direito administrativo, a gente tem visto muita coisa de direito administrativo que a gente revisita em direito internacional, mas a gente já viu essa temática quando estudamos em direito administrativo a temática da teoria do órgão, que vai indicar para a gente o seguinte: a pessoa jurídica ela vai se subdividir internamente em órgãos, que vão ser unidades de atuação sem personalidade jurídica, mas especializadas para o desempenho de determinada atividade. Então, cada estrutura orgânica vai ser responsável por uma função pontual e essas funções pontuais vão ser direcionadas para cumprir determinada demanda, mas sem a existência de personalidade jurídica própria. Ou seja, os órgãos internos dessas estruturas, não são munidos de personalidade jurídica e, portanto, não respondem de per si pela prática dos seus atos. Beleza? A gente vai ter diversas estruturas orgânicas possíveis, mas a gente vai encontrar de maneira geral 3 estruturas que são obrigatórias e fundamentais em toda e qualquer organização internacional. Então, assim,
nós temos para as organizações internacionais uma multiplicidade de possibilidades de estruturas orgânicas internas. Mas há 3 que são obrigatórias, ou seja, que estão presentes que devem estar presentes em toda e qualquer organização internacional. Vão ser elas a Assembleia Geral, a Secretaria e a Unidade de Resolução de Conflitos, certo? Então a gente vai ter essas 3 estruturas que serão as estruturas indispensáveis para toda e qualquer organização. Você pode ter organizações com outros elementos orgânicos, com outras estruturas, mas nenhum deles pode deixar de ter essas 3 figuras presentes. Primeira delas, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é a estrutura orgânica mais importante das organizações internacionais. É a estrutura mais importante. Por quê? Porque a Assembleia Geral ela vai ser composta, ela vai ser materializada em razão da participação, da atuação e da participação de todos os Estados-membros componentes daquela organização internacional. Ou seja, a Assembleia Geral é formada pelo conjunto de todos os estados que estão vinculados àquela organização, certo? Portanto, é a estrutura mais democrática dentre todas, porque ela agrega todo mundo. Ela não faz distinção entre estados com maior poder bélico, maior influência política, maior tamanho, maior reconhecimento no cenário das relações internacionais. A Assembleia Geral vai enxergar cada estado nacional como sendo um número. E diante disso, nós temos a prerrogativa desses estados de atuarem, de se manifestarem, de terem direito à voz e a voto em pé de igualdade. Então, nós não teremos, de forma geral, na Assembleia Geral, uma diferenciação de tratamento entre os estados. Está todo mundo no mesmo patamar, certo? A Assembleia Geral, além disso, vai ser o principal órgão deliberativo, ou seja, na Assembleia Geral nós teremos a oportunidade de verificar as principais discussões, ou seja, os principais elementos controversos referentes àquela organização podem ser discutidos, podem ser abordados, podem ser tratados em sede da Assembleia Geral. Então, os principais assuntos podem ser discutidos em sede de Assembleia Geral. Por outro lado, nós temos também a Assembleia Geral com prerrogativas referentes à atividade legiferante. O que é atividade legiferante? É atividade legislativa. Ou seja, eu tenho em relação à Assembleia Geral a possibilidade de discutir, abordar e discutir temas referentes às leis, às normas jurídicas que regulam toda a estrutura da organização internacional, certo? Então, por exemplo, é em sede de Assembleia Geral que eu tenho a possibilidade de, por exemplo, alterar uma regra estabelecida no estatuto daquela pessoa jurídica. Então, digamos que os estados queiram alterar uma norma do estatuto, uma cláusula do estatuto, lembrando que o estatuto é o elemento que dá vida, é o elemento que cria aquela organização internacional, mas também é o elemento que vai direcionar as condutas, que vai determinar quais são
os objetivos, de que maneira ela vai se comportar do ponto de vista institucional interno. Então, digamos que na Assembleia Geral se queira discutir os termos do Estatuto, modificar uma cláusula. Por exemplo, digamos que haja uma cláusula que proíba a entrada de outros membros que não aqueles que já foram os fundadores. E aí os estados se reúnem em Assembleia Geral para propor uma alteração no Estatuto, dizendo, olha, vamos modificar uma cláusula que coloca como barreira a entrada de novos membros e aceitar que outros países também possam vir a fazer parte da organização, caso determinados requisitos sejam preenchidos, enfim. Vai ser em sede de Assembleia Geral que isso poderá ser visto, que isso poderá ser deliberado, discutido, votado e depois posto em análise para que se modifique aqueles termos. Em outras palavras, os termos previstos no Estatuto, portanto, no âmbito de análise normativa, pode ser revisto, pode ser rediscutido em sede de Assembleia Geral. Portanto, a Assembleia Geral, que é o principal órgão de deliberação e o principal órgão legiferante, vai reunir o conjunto de todos os Estados-membros. Portanto, na Assembleia Geral eu tenho uma reunião de todo mundo, sem distinção, independente do tamanho do país, das suas dimensões, da quantidade de pessoas, da sua renda per capita, do seu exército, da sua influência no âmbito das relações internacionais. Os estados estão em pé de igualdade em razão do seu posicionamento perante a Assembleia Geral. Perante a Assembleia Geral está todo mundo no mesmo patamar. Peraí. Professor, isso é em tese? Não, isso é na prática. Juridicamente, eles estão no mesmo patamar. Juridicamente, eles têm as mesmas prerrogativas de se manifestar, têm o mesmo direito à voz, têm o mesmo direito de voto. Aí você vai me dizer, pois é, isso daí a gente até já pontuou mais cedo. Na ONU percebemos que alguns países possuem prerrogativas diferentes com os Estados Unidos. Na Assembleia Geral, todo mundo tem o mesmo poder de voz e de voto, mas existem algumas estruturas orgânicas que alguns países vão ter prerrogativas diferentes. Como é o exemplo do Conselho de Segurança, que vai... Não, fique tranquilo. O momento de tirar dúvida é esse, fique em paz. Algumas estruturas, elas pressupõem que os países estão em patamares diferentes, mas isso também está previsto no Estatuto. Mas a Assembleia Geral, que é o principal órgão normativo, por exemplo, ele estabelece que os estados, de uma forma geral, estão no mesmo patamar. Todo mundo tem direito à voz, todo mundo tem direito a voto, não existe distinção. Outras estruturas não. Outras estruturas você vai ter países que exercem posições de destaque, enfim, em razão da natureza da temática. Certo? Então, além disso, a gente vê que em sede de Assembleia Geral, nós vemos que em sede de Assembleia Geral, os estados vão ter as mesmas prerrogativas, as mesmas características, o mesmo nível de liberdade de se manifestar. E, portanto, os aspectos materiais que fazem com que se tenha uma diferença no que tange a economia, as dimensões, a influência política, isso não vai trazer impacto
para a organização internacional, certo? A segunda estrutura orgânica obrigatória, e lembre, a gente está falando das estruturas orgânicas obrigatórias de toda e qualquer organização internacional, vai ser a Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral é uma estrutura orgânica obrigatória, porque na Secretaria-Geral vão ser gerenciadas todas as questões de ordem administrativa, de ordem executiva, de ordem prática ligadas à organização, certo? Então é na Secretaria-Geral, por exemplo, que eu vou identificar quem são os Estados-membros, quem são aqueles estados que devem ou que deveriam ser apartados da organização internacional. Quais são as obrigações a serem cumpridas? De uma forma geral, a gente vê que a Secretaria-Geral é o principal órgão gerenciador das atividades internas da organização, certo? É um órgão de registro, é um órgão que muitas vezes adota medidas de natureza prática. Percebam que em muitas organizações, a exemplo da ONU, quem está na chefia da Secretaria-Geral, o secretário-geral, é o principal representante da organização, é o seu porta-voz, é aquele que atua na condição de principal gestor da organização internacional. Então, a Secretaria-Geral, ela tem uma função muito importante do ponto de vista da estrutura interna, da organização interna. Então, os atos praticados em sede de Secretaria-Geral são atos efetivamente oficiais daquela estrutura. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. A Secretaria é um órgão executivo? Sim. É um órgão de gestão, é o principal órgão de gestão da organização internacional, certo? O gerenciamento de dados, de informações, a análise da situação jurídica dos Estados-membros, tudo isso é visto pela Secretaria-Geral, ou seja, em sede de Secretaria-Geral. Em sede de Secretaria-Geral, nós vamos ter essa tomada de posição, essas manifestações e aquelas atitudes pertinentes à gestão da organização internacional vão ser adotadas e vão ser reconhecidas através da Secretaria-Geral, certo? Além disso, nós vamos ter como estrutura orgânica obrigatória os mecanismos ou os instrumentos adequados, pacíficos de soluções de controvérsias, certo? Você que está estudando comigo direito internacional e também mediação e arbitragem, vai ver que existe uma relação direta entre essas duas temáticas nesse ponto. Perceba a importância de você ter instrumentos pacíficos para solucionar os conflitos também em sede internacional. Nós vamos ter como órgão obrigatório aquela estrutura que é direcionada para promover a solução de conflitos de determinada organização internacional, principalmente quando surgirem controvérsias entre os Estados-membros, de maneira tal que os Estados resolvam esse conflito sem que seja necessário que medidas mais agressivas sejam adotadas. Então perceba que existe um princípio internacional, um princípio de direito internacional, que é o princípio da solução pacífica de controvérsias. Ora, se eu tenho um princípio que determina que nós devemos conduzir as manifestações dos Estados, mesmo diante da existência de um conflito, para que as controvérsias sejam resolvidas de forma pacífica,
sem que haja conflito, sem que haja prejuízo para o povo, sem que haja guerra, enfim, nós estaremos diante de uma situação em que se faz necessária a agregação de ferramentas jurídicas apropriadas para resolver aquela controvérsia. E exatamente nós vamos ter essas estruturas de forma obrigatória nos órgãos voltados para a resolução pacífica de conflitos. Então você vai ter estruturas orgânicas como essa em toda e qualquer organização internacional. Qual é a finalidade básica dessas estruturas orgânicas? Qual é o objetivo preponderante dessas estruturas? É permitir que os Estados-membros, diante de uma situação de conflito, possam resolver uma pequena controvérsia, uma pequena demanda, sem que seja necessário se buscar medidas alheias àquela própria estrutura interna, certo? Então, se eu tenho uma organização internacional da qual 2 países fazem parte, e esses países estão em situação de conflito, de controvérsia, é adequado que a própria estrutura orgânica tenha condição de resolver, de dar uma solução para evitar que esse problema se agrave ainda mais, certo? Então, nós vamos ter para todas as organizações internacionais a figura da Assembleia Geral, a figura da Secretaria-Geral e a figura da estrutura de solução pacífica de controvérsias, que vai ser voltada para garantir que aqueles Estados-membros resolvam os seus conflitos de forma menos gravosa, de forma menos complicada para cada uma das partes, certo? É do interesse da organização internacional que os seus Estados-membros estejam se relacionando de forma pacífica e não estejam atrelados a controvérsias. Ou seja, eu não posso contar com estruturas com estruturas de organizações internacionais em que os Estados-membros estejam em conflito. Isso não é bom para os Estados e nem para a estrutura, certo? Quanto aos membros, nós vamos ter estruturas de organização internacional que podem ter de forma prevista no estatuto, na sua carta, no seu documento de criação, uma abertura menor ou maior no que se refere à agregação de novos Estados-membros. Então, eu posso, por exemplo, ter uma organização internacional que tenha natureza especificamente regional, que limite o número de membros. Então, por exemplo, Mercosul. O Mercosul vai ser uma estrutura de organização internacional que é direcionado a promover o fortalecimento dos laços e a agregação de interesses dos países que compõem o Cone Sul da América do Sul. Eu não posso, por exemplo, ter um país europeu ou um país africano fazendo parte do Mercosul. Por quê? Porque existe uma limitação referente aos membros. Existe uma limitação referente aos membros estabelecido no próprio estatuto. Então a gente tem que os limites referentes aos membros vão estar também estipulados no estatuto e que vão, de acordo com a carta, trazer uma limitação menor ou uma limitação maior para essa entrada e permanência de Estados-membros. Outras organizações internacionais são distintas, estão lá abertas à possibilidade de quaisquer estados fazerem parte, se agregarem, enfim.
caso aquele país se adeque, se adapte àquelas exigências, ele pode ser aceito sem maiores embaraços. Repetindo, o que é que vai definir as regras aplicáveis àquela organização internacional? O seu estatuto, o seu elemento jurídico normativo do qual se teve a criação daquela estrutura, daquela organização internacional. Certo? E quanto aos membros, e quanto aos Estados-membros que fazem parte de uma organização internacional, qual pode ser a sua estrutura no que se refere aos membros? Quais tipos de membros nós podemos reconhecer? Em primeiro lugar, nós temos os chamados membros permanentes. Os membros permanentes são aqueles membros que atuam em plenitude de prerrogativas. São os Estados-membros que vão ter uma existência e uma atuação perante aquela organização de forma não temporária, ou seja, que poderão